Olá a todos, aqui é o Alexandre do canal Radar dos Saberes. Quero agradecer imensamente a todos pelo apoio no vídeo passado. Muito obrigado pelo carinho. Agora vamos ver o que o nosso radar, o Radar dos Saberes, está captando no dia de hoje. O conflito palestino-israelense é uma das contendas mais antigas e complexas do mundo, que remonta ao final do século XIX, mas tem origens históricas mais profundas, desde a época da ocupação de Canaã pelas tribos hebreias, nos séculos 13 e 12 a.C. O mais recente capítulo desse embate ocorreu no dia 7 de outubro de 2023, quando um grupo palestino que controla a faixa de Gaza invadiu o território de Israel, promovendo atrocidades entre os civis. Por sua vez, as forças militares israelenses reagiram com ataques aéreos e terrestres no território palestino. O conflito também provocou uma crise humanitária na região, com falta de água, comida, medicamentos e eletricidade. E até o momento, os organismos internacionais como a ONU não conseguiram um cessar-fogo e uma negociação efetiva de ambas as partes. Mas falar desse episódio exige cuidados históricos importantes. Se aprofundarmos no tempo, há cerca de 3.000 anos atrás, veremos que, inicialmente naquelas terras, não existia a chamada Palestina ou Filistina. Existia sim Canaã, um corredor de passagem de vários grupos étnicos em constante migração, fugindo de catástrofes naturais, guerras e pela busca por água e alimentos para o seu povo e seus animais. Aquela região também era um caminho natural entre o Alto Eufrates, na Síria, pelo norte, e o famoso Delta do Nilo, ao sul. Com tantos povos em movimento naquele local, é até difícil de falar de Canaã como uma região específica, pois cananeus na época dizia respeito muito mais a uma categoria de pessoas, como por exemplo, comerciantes, ladrões, mercenários, como afirmam as fontes históricas mesopotâmicas e egípcias. Os cananeus eram chamados pelos egípcios lá no século XIX a.C. de Haru, Oru, Horu ou ainda Retenu, que dizia respeito ao povo urita, descendente de Esaú, a maior população de Canaã, quando da chegada do povo hebreu naquela localidade. Para o povo acádio, Canaã era conhecida como o país de Quinane. Já para os hebreus, os cananeus são chamados de Quenaim ou a terra dos cananeus. Até hoje, é difícil nos estudos históricos, arqueológicos e filológicos estabelecer qual a origem exata do termo Canaã. Na hebraica, no livro de Gênesis, em seu capítulo 10, existe uma genealogia dos povos posteriores ao dilúvio universal, que traz pistas sobre as origens de Canaã e seus vizinhos. Esse documento, conhecido como a Tábua das Nações, diz que os israelitas modernos são descendentes de Noé, através de Sem, seu filho mais velho. Desse personagem vem Éber, que dá origem ao nome hebreu. Ainda segundo esse relato, os povos cananeus são descendentes de Cã, o segundo filho de Noé. Seriam eles os Camitas ou Ramitas, que a partir do nordeste da África se espalhariam por outras partes do continente. Interessante é que, segundo essa tradição de Gênesis, após o dilúvio, Noé planta uma vinha, e depois de a colheita ele se embebeda e fica sem roupa dentro da sua tenda. E Cã, seu filho do meio, vê o pai naquela situação e conta a seus irmãos, Sem e Jafé. Estes colocam uma capa em seu pai, mas evitam olhar para a sua nudez. Quando Noé acorda, fica bravo com Cã, amaldiçoa seu filho e diz que esse será escravo dos seus irmãos, Sem e Jafé, ou seja, dos semitas e dos jafetitas. O que ocorre é que Cã é justamente o pai dos cananeus, e a partir desse relato veio a tradição que os habitantes de Canaã, depois futura Palestina, seriam dominados por seus irmãos semitas, ou seja, os filhos de Abraão ou a futura Israel. Ainda segundo outros relatos bíblicos,
os hebreus são os herdeiros de Canaã, pois ela é a terra prometida por Javé ao patriarca Abraão, no século 18 a.C., e depois herdada por Isaque, seu filho, e todos os seus descendentes, que serão chamados de judeus ou as 12 tribos de Israel. No entanto, aí inicia um conflito étnico-religioso com os árabes, que também pela tradição são descendentes do patriarca, que chamam de Ibraim, e para eles o filho da promessa é Ismael, o primeiro filho de Abraão. Assim sendo, os árabes consideram os herdeiros verdadeiros da terra prometida, através de Ismael, o primogênito de Abraão, não com Sara, sua esposa, mas com a escrava egípcia chamada Agar. Nos relatos religiosos judaicos, Javé promete um filho ao patriarca Abraão, com sua esposa Sara. No entanto, o tempo vai passando e Sara, se achando estéril, segue a tradição e deixa Abraão desposar a sua escrava. Desse relacionamento nasce Ismael. No entanto, segundo o que acreditam os judeus, Deus escolheu Isaque ao invés de Ismael como herdeiro de Abraão. Mas deixa claro que Ismael será uma grande nação, de onde sairão 12 príncipes poderosos. No entanto, Ismael seria um jumento selvagem que lutaria contra todos e todos iam lutar contra ele. Ainda segundo a Bíblia hebraica, com o tempo começam as divergências entre Agar e Sara, e com o nascimento de Isaque as brigas se acentuam. Assim, a pedido de sua mulher, Abraão envia Agar e Ismael para o exílio no deserto, e esses são salvos da morte por um anjo. Daí, eles habitam no deserto de Parã. Ismael casou-se com uma mulher da terra do Egito, formando uma nação poderosa. Inclusive, existem pesquisas sérias no campo da genética que demonstram que o parentesco direto entre judeus e árabes, corroborando as duas tradições religiosas. No ano 2000, cientistas europeus, israelenses e africanos coletaram os cromossomos de 1.300 pessoas de ambas as etnias. A conclusão dos estudos foi que os DNAs árabe e judeu são idênticos, o que indica uma origem genética comum que se estende até milhares de anos. Os pesquisadores afirmam que os judeus são os irmãos genéticos dos palestinos, sírios e libaneses, e todos eles compartilham uma linha genética comum. Antes de falarmos de Palestina, temos que pensar primeiro em Canaã e seus habitantes. Por exemplo, os filisteus identificados como palestinos são tratados nas fontes antigas egípcias, lá do século XII a.C., como um dos povos do mar. Nos documentos da época de Ramsés III, eles são chamados de Pelechete, ou também como Palestu pelos antigos assírios. Seguindo a grafia egípcia, os hebreus transliteraram Pelechete para Pelechim. Assim vemos na Bíblia hebraica os dizeres Eres Pelechim, ou seja, terra dos filisteus. E a Filístia era uma região que compreendia a zona costeira sul e não toda a terra de Canaã. A própria tradição hebraica trata os filisteus como os filhos de Misraim, do Egito, e irmãos de Catfor, e os estudos posteriores identificam como um povo do mar Egeu, talvez da ilha de Creta. Assim, os filisteus não eram donos de Canaã. Eles habitavam somente uma pequena fração e durante uma boa parte da história dos hebreus, eles foram seus maiores inimigos naquela região. Os filisteus viveram ali entre os séculos 12 e 8 a.C., e alguns historiadores acreditam que o domínio bélico sobre os hebreus se deu devido ao desenvolvimento da metalurgia do ferro, pois naquele período as armas e utensílios de metais eram feitos de bronze, uma liga metálica de cobre e estanho, material mais fraco que o ferro. Na Bíblia hebraica, em 1 Samuel, disse que em toda a terra de Israel não havia nenhum ferreiro, pois os filisteus falavam que seus inimigos não deveriam ter nenhuma espada ou lança. Até para amolar as ferramentas agrícolas, os hebreus tinham que procurar os serviços dos filisteus. E nas batalhas, os únicos que possuíam espadas de ferro por parte de Israel
era o rei Saul e seu filho Jonatas. Na época da chegada das 12 tribos de Israel, depois de uma longa escravidão no Egito, Canaã vivia um vácuo de poder, pois vários povos dominaram a região, mas sem um controle efetivo e tão duradouro. O que se sabe é que a região era habitada por vários grupos étnicos, desde as montanhas até as planícies. Haviam várias cidades-estados não unificadas sob um poder central, mas já existiam a figura dos reis, sacerdotes, população urbana e população rural. O que a arqueologia identificou naquele período foram cidades fortificadas com muralhas de pedra, portões e torres, construções palacianas e equipamentos militares como armaduras e bigas de guerra. Canaã da época era uma área muito importante, inclusive sendo maior até que o Estado de Israel atual. Ali habitavam várias tribos e clãs, entre eles Sineus, Cenezeus, Cadmoneus, Eteus, Ferezeus, Amorreus, Cananeus, Gergeseus e Jebuseus. E a vinda do povo de Israel na região se deu dentro de um contexto ainda maior de migração dos povos semitas para as margens do mar Mediterrâneo. Em Canaã, nas planícies ao sul, habitavam os cananeus, e nas montanhas do norte, os amorreus. Na região de Gaza, viviam os filisteus, que dominaram outras terras, mas os temidos filisteus foram dominados pelos assírios no século 7 a.C., pelos babilônicos no século 6, pelos persas no século 5 e já no século 4 a.C. foram perdendo a sua identidade cultural, sendo assimilados por outros povos como gregos, romanos e árabes. Mas, antes das 12 tribos de Israel chegarem à região de Canaã, em definitivo, temos que lembrar que Abraão, Isaque e Jacó viveram como errantes naquelas terras, indo de região em região em busca de alimentos, pastagens e água. E por causa de uma grande fome, os hebreus migraram para o Egito, onde foram bem recebidos pelo faraó, que era amigo de José, um dos filhos de Jacó, neto de Abraão. Porém, com o passar do tempo, os egípcios se tornaram hostis aos hebreus e os submeteram à escravidão. José, filho de Jacó, é um personagem central nessa história. A história dos hebreus até José era sobre a família de Abraão, Isaque e Jacó, com aproximadamente 70 pessoas adentrando o Egito. Mas do Egito não sai uma família, e sim as 12 tribos de Israel, que segundo os textos bíblicos, depois de 4 séculos seriam cerca de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Lá no Egito veio a escravidão, mas depois veio a libertação através de sinais poderosos e a atuação de Moisés. O Egito foi local da instituição da primeira Páscoa e o início da longa marcha de retorno a Canaã, a terra prometida. E o caminho que Deus os guiou para Canaã não foi a rota mais usual. Eles poderiam ter ido pelo caminho norte entre o Egito e a terra dos filisteus, às margens do mar Mediterrâneo, um percurso de cerca de 240 quilômetros, que poderia ser feito em semanas ou meses, já que dados da época apontam que determinados grupos conseguiam marchar 35 quilômetros por dia. Essa era uma rota conhecida para o comércio internacional da época. No entanto, a rota divina era bem mais difícil. Era pelo sul para o interior do deserto, em áreas fora do controle egípcio, evitando diretamente os filisteus. Não se tem uma data específica da libertação dos israelitas do Egito e seu retorno a Canaã, mas provavelmente esse evento ocorreu entre os séculos 15 e 13 a.C., e teria sido com Josué a entrada das 12 tribos de Israel no território cananeu, a preparação para a conquista militar das terras e a posterior divisão entre as tribos. É o período dos primeiros embates entre as tribos de Israel e os povos habitantes de Canaã. No livro de Juízes, temos os primeiros relatos sobre a morte de Josué até o início da monarquia de Israel com Saul. Ali fica evidente que as tribos de Israel se afastaram de Deus e se envolveram com os deuses cananeus, sofrendo assim a opressão dos povos vizinhos. Mas também vemos a fidelidade de Deus,
que a cada situação de perigo enviava um herói ou juiz para defendê-los. Os juízes foram cerca de 12 pessoas que conseguiram libertar o povo da opressão, mas o próprio livro bíblico destaca: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, indicando a necessidade de uma monarquia para unir e governar o povo. Nos livros do profeta Samuel, podemos ver os combates entre Israel e os filisteus que viviam no sudoeste de Canaã, como também as lutas contra os amonitas, os arameus e os edomitas. Enfim, o pedido do povo por um rei e a permissão divina para que Samuel ungisse Saul, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei de Israel. Saul começou bem o seu reinado, mas logo desobedeceu a Deus e perdeu a sua unção. Samuel então ungiu Davi, da tribo de Judá, como o futuro rei. Davi foi perseguido por Saul e fugiu vivendo como um nômade, mas não quis se vingar do rei, respeitando a sua autoridade. O livro primeiro termina com a morte trágica de Saul e seus filhos, em uma batalha contra os filisteus no monte Gilboa. Já o segundo livro de Samuel continua a história de Davi, que foi reconhecido como rei pela tribo de Judá e estabeleceu sua capital em Hebrom. Mas depois de uma guerra civil contra os partidários de Saul, Davi foi aceito como rei por todo Israel e conquistou Jerusalém dos jebuseus, fazendo dela sua nova capital. Davi expandiu seu território e derrotou seus inimigos, os filisteus, os moabitas, os amonitas e os arameus. Ele também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e planejou construir um templo para Deus. Mas Deus disse que seria seu filho quem construiria o templo. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo estabelecer seu trono para sempre. Davi reinou 40 anos em Israel, sendo 7 anos e meio sobre Judá e 33 anos sobre todo Israel, e foi sucedido por seu filho Salomão. Salomão fez um grande governo, mas quando morre em aproximadamente 930 a.C., o reino de Israel foi dividido. As 10 tribos do norte se separaram das 2 tribos do sul, formando 2 reinos distintos, o reino de Israel e o reino de Judá. As tribos do norte proclamaram um oficial de Salomão como seu rei, e a sua capital ficou em Siquém. As tribos de Judá e Benjamim, ao sul, ficaram com Roboão como rei e mantiveram Jerusalém como capital. Essa cisão do reino de Israel durou cerca de 200 anos, até que o reino do norte foi conquistado pelos assírios em 722 a.C., após o cerco e a queda de Samaria, sua última capital. O rei assírio Salmanaser V mandou deportar grande parte da população do norte para outras regiões do seu império e trouxe povos estrangeiros para ocupar aquela terra. O reino de Judá sobreviveu por mais 135 anos, até ser conquistados pelos babilônicos em 587 a.C., na época do reinado de Nabucodonosor. Após o cerco e destruição de Jerusalém, os babilônicos também deportaram grande parte da população judaica para a Babilônia, onde permaneceram por 70 anos até serem autorizados a retornar à sua terra pelo rei persa Ciro. Daí os israelenses reconstruíram o templo de Jerusalém e restauraram sua identidade religiosa e cultural. No entanto, o poderoso império Medo-Persa foi derrotado por Alexandre o Grande da Macedônia. Esse fundou o Império Helenístico e dominou todo o mundo antigo. Após a sua morte em 323 a.C., seu império foi dividido entre seus generais, que formaram 3 grandes reinos: o dos Ptolomeus no Egito, o dos Seleucidas na Síria e na Mesopotâmia, e o dos Antígonas na região da Macedônia, na Grécia. Israel ficou sob o domínio dos Seleucidas, que tentaram impor a cultura grega aos judeus, proibindo suas práticas religiosas e profanando seu templo, o Templo de Jerusalém.